Salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje estou aqui para trazer para vocês então Drift News, o repeteco de notícias da semana do que rolou no final de semana passado, resultado aí também como foram os brasileiros na Fórmula Drift Japan e também como foi a Ultimate Drift que teve o seu encerramento na semana passada. A gente vai falar também, é claro, do que vai ter nesse final de semana, que é a grande final da Fórmula Drift, o campeonato americano, que a gente vai acompanhar então pela primeira vez em Long Beach para terminar o ano no segundo traçado inédito em Long Beach, visto que Irwindale infelizmente foi de arrasta ano passado. A gente também vai falar um pouquinho sobre ainda que Drift não é arruaça, sobre a questão dessa cultura negativa da arruaça, da bagunça, estar destruindo de fato a cultura automotiva. Um pouquinho das palavras aí de Larry Chen, que para quem não conhece, um dos fotógrafos criadores de conteúdo, um dos registradores mais insanos, mais clássicos aí da cultura de carros, principalmente JDM, e também aí do Ken Block, para quem lembra, né, dessa galera, digamos assim, dessa vertente aí da cultura automotiva. E também é um cara que tá aí desde o início sendo uma das principais referências quando se fala sobre registro, fotografia, não só para o Drift em si, mas para marcas, né? Parceiro também do Sun Kang, está aí do filme do Velozes e Furiosos. É um cara que também tem um grande nome e uma grande opinião, uma grande força na comunidade automotiva, na cultura automotiva, e ele que está organizando agora um evento lá em Long Beach, acabou dando um puxão de orelha na galera para evitar que a má cultura acabe com a cultura verdadeira dos carros, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, é claro. Então aqui só um resumindo o que a gente vai comentar nesse episódio de hoje. Não esquece de deixar aquele likezão para fortalecer, então se inscrever, ativar o sininho, seguir em todas as redes sociais para não perder nada do que acontece aqui no canal, como as transmissões que a gente vai ter da Fórmula Drift nesse final de semana, beleza? Então já faz aí todo o teu checklist, já faz tua parte aí, e sem mais delongas então bora para mais um giro de notícias, mais um Drift News. Bueno, primeiramente então, Fórmula Drift Japan, vamos com Mike Zera, primeira volta de classificação. Vou dar uma resumidinha aqui também, né, para não precisar trazer mais um vídeo, né, de resumo dos brazucas. Né, o final de semana não foi dos melhores para os brasileiros na Fórmula Drift Japan. O Mike, inclusive, né, a gente vai falar sobre isso, claro, ainda, acabou saindo de lá para o hospital diretamente, acabou sofrendo um acidente nas batalhas. Mas tá com uma voltinha até interessante, um pouco espalhado alguns pontinhos, o carro não muita velocidade carregada. O Mike fez 75 pontos com essa primeira volta de classificação. E aí o Fausto vem para sua segunda voltinha então. Lançada ainda meio aquém. Lançadinha na primeira zona. Eu tô vendo agora também com vocês, tá? A minha reação também. Botou muito grip no carro. Ainda assim conseguiu 79 pontos, podia bem mais, né, principalmente lá naquela região do muro. A lançada, não sei se eles mudaram alguma coisa que eu não estava sabendo, mas enfim, ficou na 20ª colocação até então o Fausto, né, com essa segunda volta. O Mike fez a melhor dele com 75, e aí o Fausto na primeira volta fez uma cagada e o Mike na segunda volta fez mais cagada, né, então a gente trouxe principalmente os destaques, né, as melhores voltas dos dois. Vamos então para as batalhas. No fim das contas, o Fausto classificou em 20º e ele foi contra o 13º, Hokuto Matsuyama, que andou no FIA recentemente também, né, família? E o Fausto acabou já tomando despacito na reta, infelizmente. O Matsuyama tem que fazer um bom trabalho, umas uma lançadona aqui e ali, mas o Fausto tá com uma certa dificuldade de manter aquela proximidade, né? A galera tava com medo do muro no geral, essa etapa? Finalzinho o Fausto colou e aí finalizou a passada os dois. E aí a gente vai para inversão. Fausto na liderança, Hokuto na chase, já vem para lançada. Hokuto não tão próximo assim também, tira um ângulo para tentar colar. O Fausto com os pneus na zebra, não sei se é bom ou ruim. Dizia honesta do Fausto, hein? Perdeu como? Nossa senhora, chama no corte piano. Olha de side by side. O Fausto ficou muito pra trás na chase, né, cara? O Matsuyama vacilou muito, mano. Não sei se a zebra aqui deduz ponto ou não. Ih, conta sim. O cara falou dropa 2. F. Foi mais por aí que ferrou o Fausto, esse drop 2 aí. E ficar muito pra trás na lançada. De resto foi até parelho. Não tão na proximidade, mas na mímica o Fausto, mas na proximidade o Hokuto
né, ignorando um pouco a mímica, mas acho que os 2 pneus dropados na primeira zona externa ali custou caro pro Fausto, que acabou perdendo pro Hokuto. Mas até que entregou uma batalhazinha da hora, hein? A gente vai então Mike contra Daigo Saito. O Mike ficou em 27º na qualificação, enfrentou o Daigo, ficou em 6º. Nossa senhora, essa lead do Daigo já é meu amigo. Meio que o Mike tá um pouco pra trás, né? Um pouco tanto pra trás aí. Presente. Mike aproximou. E finalizou a passada, o Mike passando os pneuzinhos internos, ok. O que chama atenção mesmo é da segunda volta, né? Na segunda passada então, o Mike como líder. Deu uma balançadona ali já, o Daigo na chase. Um pouco raso aí o Mike. O Daigo fazendo até que bom trabalho na chase, né? E aí agora o grande momento, o grande erro. Acabou terminando em acidente pro Mike. Uma vaciladinha ali na transição e ele acabou saindo da pista batendo de frente no muro, né, cara? E ele acabou se machucando, inclusive acabou quebrando a clavícula nesse acidente aí, o Mike, hein? Dá uma olhadinha de novo. O carro ficou meio sem reação, né? E foi indo de frente até bater no muro, né, cara? Infelizmente, óbvio, o Mike acabou perdendo essa batalha, né? Então aqui pra vocês verem um pouco aí a pancada, né, do Mike, coitado do Mike. Logo, logo vai estar mais do que recuperado, acelerando de ladinhos. Puxou a frente, o carro... Puxou o freio de mão, o carro instantaneamente à frente veio. E aí o carro não estacionou, né? Só foi reto até bater, infelizmente, filho. F. Tá aí então, né, o Mike, imagens dele no hospital também, ele recentemente postou um stories falando com a galera. Rapaziada, já fiz a cirurgia, deu tudo de bom, tô meio dopado ainda, acordei numa larica, velho. Faz rir nessa situação, cara. O dia inteiro. Acho que deu bom. Esperar amanhã pra ver. Só tanta coisa que eu comi já, velho. Chama. Então é isso, né? Larica, bom. Ai, o humor tem sempre, né? Então tá aí o Mike Zera no hospital, tá se recuperando. Claro que a gente vai mandar energia positiva sempre para os nossos pilotos que estão lá representando a gente, né? Infelizmente o Mike acabou tendo esse acidente, né? Caiu no top 32 e o Fausto acabou caindo também no top 32 na batalha contra o Hokuto. E assim a gente vem então só pro ranqueamento pra gente ver como é que ficou, né? Finalizou realmente com o Takahashi sendo campeão. Já tinha falado a última vez que a gente falou sobre Fórmula Drift Japan que era muito difícil tirar o campeonato dele, que ele tava muito na frente. Muito na frente. O Minoa tentou buscar, mas ainda assim ficou 51 pontos para trás dele. Na segunda colocação, ficando vice de novo. Já é o segundo ano que o Minoa é vice da Fórmula Drift Japan. E aí o Kohashi ficou em terceiro, seguido pelo Kenguchi em quarto, né? Um bom destaque aí pro Kenguchi. E a Marta ficando em quinto. E enfim, a gente vai indo, né? Daigo Saito voltou pro top 10, conseguiu um destaque. O Fausto finalizou ali top 13, né? Acabou não tendo muito resultado esse ano, infelizmente, mas ainda assim, top 13 é um bom resultado, né? Considerando aí o nível que a gente tem lá no Japão e as dificuldades que os brasileiros vivem, né? O Jake aí na sua primeira temporada na FD Japan conseguindo 14ª colocação ali, pertinho do Fausto também, mostrando, né? Um pouquinho aí o seu jogo, podemos assim dizer, né? E o Mike acabou então em 32º, mas ainda dentro do top 32, né? Da competição, podemos assim dizer. Ainda assim, entre os melhores pilotos do Japão, visto que, né? Vamos ver como é que vai ser os próximos anos do Mike, que a gente torce para que continue a ascensão, agora que aparentemente ele achou o carro que ele vai focar, investir para a Fórmula Drift Japan. E vamos ver como é que vai ser as questões para o Fausto, que eu já sei que tem algumas alterações para ano que vem que talvez não sejam as melhores, pelo menos pra gente, pro público. Por isso que eu sempre falo pra galera apoiar e fortalecer os pilotos, mostrar a nossa força e o poder do Brasólia. Mas vamos aguardar pra ver como as coisas vão ser, até porque não tô aqui necessariamente pra ficar vazando info de todo mundo não, né? Enfim, tá passado o ranking da FD Japan, vamos então pra próxima notícia. Lembrando que o campeão foi o Takahashi, daquelas BMW Z92 Eurofighter lá do Japão. Aqui a gente vai então para Ultimate Drift, que teve a grande final agora em Piracicaba. A gente teve então a definição do título do Campeonato Brasileiro, em que o grande campeão brasileiro ficou aí o João Barion na categoria Hulk. Infelizmente fui de F, família,
o Luquias Ranazono foi o grande campeão e na Master o Márcio Cabeça. Para quem acompanhou, viu como é que foi a questão ali, né? Para quem viu a livezeira também analisando as batalhas, óbvio que eu vou fazendo o vídeo da etapa, né? Falando sobre tudo. Mas enfim, o Xerife Barion conseguiu ser campeão. Infelizmente o Juninho acabou quebrando uma das etapas que abriu bastante as portas para o Xerife ir adiante. Não pegou um oponente tão de alto ali do campeonato no meio do caminho. Teve aquela questão da polêmica sobre mudar a qualificação, né? Você vai ter que fazer a segunda volta, que foi feito o correto, né? O Barion ia enfrentar o Sartor logo do top 32, mas isso estava errado. Então foi feito do jeito que é certo no regulamento, teve as segundas voltas e acabou mudando a posição. Se o Barion tivesse enfrentado o Sartor ali no top 32, era essa a possibilidade que o Sartor teria de ser campeão, de derrubar o Barion para não ter tanta margem, tanta vantagem a ponto do Sartor não conseguir ir atrás do prejuízo. Mas acabou mudando as coisas e aí o Sartor não teve essa possibilidade. Lembrando que foi o próprio Sartor que inclusive chamou ali essa alteração, né, para cumprir o regulamento e que mudou a batalha que ele teria. Então o próprio Sartor tirou ali, de certa forma, né, o Barion como oponente. Para a galera que talvez polemizou na questão de nossa, o Barion acabou mudando as batalhas para não enfrentar o Sartor. Na realidade, quem começou isso foi o próprio Sartor, tá? E até seria benéfico para ele se ele mantesse aquela situação ali, né? Se fosse fora do regulamento e fosse errado, né? O oponente ali, o dele, o Barion, e ele levasse a vitória. Mas também o risco era bem alto, né? Ele poderia perder a possibilidade do top 2, que foi o que ele terminou aqui no campeonato, se ele perdesse para o Barion tão cedo. Enfim, acabou que só cumpriu o regulamento, foi um erro e não teve nada dessa questão de vai favorecer A ou B ou vamos manipular. Só para deixar isso bem claro para a galera. Considerando isso, o Barion não enfrentou muita gente perigosa para ele no campeonato e aí, com a quebra do Juninho, facilitou as coisas e ele acabou saindo campeão até no top 8 já contra Gilberto Stankov, né? Então, esse foi um pouco do que se desenhou aquele final de semana ali para o Barion ser campeão, tá? Já passando para vocês. Dali a gente passa então, o Sartor conseguiu brilhar muito, ganhou as 2 etapas do final de semana, subiu muito, top 5 para top 2. O Juninho acabou caindo para top 3, principalmente por conta da quebra, caiu cedo no final de semana ali, no segundo que valia o dobro da pontuação. O Sobral em contrapartida conseguiu se manter bem ali na quarta colocação, e o Gustavinho que caiu para top 5, que acabou sofrendo bastante ali na 7ª etapa, acabou perdendo para Valentino naquela batalha polêmica também, que a gente falou sobre isso já na transmissão. O Lucas Ranazono brilhou bastante ali, subiu para 6º, porque ele teve um desempenho muito bom, principalmente no segundo dia, né, que estava valendo o dobro da pontuação. Ele chegou até a semifinal, então ele deu muito ponto para o Luquinhas, que conseguiu subir bastante aí na competição. O Pacheco manteve uma média boa dele ali, então acabou se mantendo até na posição que ele estava. O Gato acho que subiu uma posição, porque o Rezende acabou caindo mais um pouco de novo, né? O Rezende começou o campeonato em segundo e terminou em nono. Aí o Gato acabou tomando a posição dele ali, porque ele pegou o top 4 no final de semana ali também e tal, pegou uns pontinhos da hora, e eu fiquei em 10º, com uma etapa a menos aí no Campeonato Brasileiro. Se a gente tivesse uma etapinha a mais, considerando o meu pior resultado, mais 33 pontos aqui, ó, nós estávamos em top 8, tá, gurizadinha, no nosso segundo ano de competição, primeiro ano estreando na categoria profissional, e daquele jeito, na correria, economizando pneu, carro fraco, e dando nossos pulos aí com a lasanha. Então esse foi o top 10 do Campeonato Brasileiro. Aqui vocês podem dar uma olhada em como foi o restante ali pra frente. E eu expliquei um pouquinho de como rolou esse cenário, né? Eu acabei me ferrando porque o meu carro quebrou também, então não deu pra ir muito adiante. Mas eu peguei uma chave difícil com o Sartor ali e tal, então seria realmente um pouco difícil pra mim. Já o Lucas Ranazono, principalmente no segundo dia, a gente não podia, quem avançasse uma fase do outro levava o título, né? Então, um caiu no top 16, outro ficasse top 8, quem ficou no top 8 ganhava o título praticamente, que a gente estava basicamente empatado ali na pontuação. Tinha 15 pontos de vantagem, mas não significava nada. Quem avançasse uma fase seria o campeão, a gente estava praticamente empatado. E aí a decisão de título foi praticamente o Lucas Ranazono contra o Sérgio e eu contra o Sartor. E para ajudar, meu carro quebrou ainda, né? Então acabou que, de fato, as coisas se desenharam um pouco mais difíceis para o Tomate, mas tudo bem, faz parte. O Luquinhas andou demais, tá andando demais mesmo nesses últimos eventos. A gente viu o Mega Drift também, né, que eu narrei. Então o bicho tá evoluindo pra carai, né, tá conseguindo ter o recurso aí para poder estar evoluindo na velocidade a jato e conseguiu o título aí, acabei ficando em segundo. O Sombra evoluiu muito pro final do ano aí também, né, ficou em terceiro na Hulk. A Valen teve algumas dificuldades com quebra, até mesmo nesse final de semana, na primeira etapa ali no sábado ela não classificou, acho que teve quebra no carro, não conseguiu andar.
Então isso atrapalha bastante, né? E o Coronado ficou top 5 aí da Hulk. Na Master, o Márcio Cabeça, que era quem estava performando mais, também acabou tendo uma performance melhor, principalmente em Ribeirão Preto. E o Lúcio tava na bota dele ali, né? 16 pontos de diferença um pro outro. Foi meio que na disputa ali um contra o outro. Meio que eu e o Luquinhas ali. A gente também tava na pegada ali. Meio que quem avançasse, parasse na frente no chaveamento iria ser o campeão. Um pouco diferente do que tava a briga aqui na Pro, que realmente é muita vantagem nas mãos do Xerife e do Juninho. E de fato só eles praticamente que tinham essa chance de ser campeão, né? Na probabilidade. E falando em probabilidade, quem tinha as maiores chances, que era eu e o Juninho e o Cabeça, acabou que só o Cabeça conseguiu manter a sua probabilidade do favoritismo de ser o campeão pela estar na liderança com pontos de vantagem. Eu e o Juninho acabamos mamando, infelizmente. Mas é isso, tá aí o top 10 para vocês da Ultimate, o resumo um pouco do que rolou também nesse final de semana, para termos essas posições também aí, como foram as decisões dos campeonatos. E aí, recentemente, né, o nosso querido Larry Chain lançou um videones aí no seu YouTube, falando, né, de Cloud Chasers are destroying car culture, né, a galera que tá... Os caçadores de likes estão destruindo a cultura dos carros e é a hora da gente salvar isso, né. Larry Chain tá junto com a Type-S, com alguns outros patrocinadores, Pennzoil e tal, fazendo os eventos pra galera assim, né, esses encontros lá em Long Beach, na beira da praia ali, onde tem um navio estacionado e tal, um lugar esse aqui, que é muito da hora pra poder fazer o encontro, mostrar os carros, leva os carros da Fórmula Drift. Estão fazendo agora, né, a apresentação também pra Long Beach 2, tá rolando provavelmente agora esse evento, hoje, e ele fez um vídeo, né, justamente falando da importância de fazer esses eventos, a importância de fazer parceria com a comunidade, com as cidades, né, de também... o erro de informação, né, o erro de entendimento que a galera tem, às vezes, por exemplo, lá no Japão, aqueles encontros que também são parceria junto com a prefeitura, com a polícia, e ele traz justamente essa visão que às vezes a galera não tem e que com base no achismo de que é só loucura e barulheira e fazer doideira e arruaceira na rua, que é cultura de carro. E a galera esquece, não entende, às vezes só vendo um conteúdo de fora, não sabe como realmente as coisas acontecem. E o Larry Chain traz a importância de fazer tudo da forma correta, segura, sem arruaça, para não só poder ter os eventos, ter a parceria com a prefeitura, as cidades terem interesse, a comunidade gostar disso de fato, para que tenha perpetuação e continuidade, né? De certa forma, esse é o objetivo dele. Como também a arruaça, a bagunça, só faz com que isso ande para outro caminho e que as coisas não aconteçam, sejam cada vez mais caçadas, canceladas, criminalizadas e extintas. Né? Então ele fala um pouco sobre isso, principalmente no vídeo, até para puxar a orelha de, você que vai no evento, não faz merda, que tá todo mundo olhando a gente, tá todo mundo de olho, e se um fizer cagada, todo mundo paga a conta. Então fica aqui um pouco da mensagem do Larry Chain, que eu já expliquei nesse vídeo um pouco quem é, e eu vou passar um videones agora para vocês, que ele fez, acho que uns 3 anos atrás, falando sobre isso, tirar das ruas e trazer para as pistas. Sometimes we just want to get in our cars and drive. Aplausos. It's how we blow off steam. Como se fosse nossa válvula de alívio, na real. Mas tá certo. No japonês também. Nos Estados Unidos. Verdade. Verdade. Quem nunca? Dá aquela pressãozada lá no booster feio. Pra ver a série da Feltec daquela piscadela, hein? Sim. Mas quer jogar de lado também? Sim, sim. A BM até falar, vamos lá. Jogue lá dentro. Pá. Track D dos guri na Chase, vazou. A referência de Santoro. Parei. Olha lá, irmão do corno.
Não existe maneira certa de fazer o errado. Drift não é arruaça. Mas enfim, isso aqui a galera do canal já sabe, quem não sabe tá se fazendo de burro. Vamos então para os horários da Fórmula Drift, já que é disso que a gente tá falando, né? Porque o Lertin faz esse vídeo para puxar a orelha da galera, porque vai ter uma pré-meeting aí, né? Um pré-evento, um encontrinho da hora, que vai ter os carros da Fórmula Drift lá em Long Beach para fazer o aquece pro evento que vai começar amanhã. E a gente vai ter sim a transmissão para acompanhar não só a Fórmula Drift oficialmente, como também os treinos que o Daily Driver Noia vai trazer pra gente. E para vocês que gostam do Driftones, sextou com muito drift, porque amanhã já a partir do meio-dia a gente vai ter os treinos horário do Brasil, aqui é 4 horas para frente do horário de lá. Lá às 8 horas da manhã começam os treinos amanhã, pra gente aqui meio-dia. Só que é os treinos não oficiais, então provavelmente a gente vai acompanhar as lives aqui no Daily Driver Noia, como vocês já estão muito acostumados. E assim a gente vai seguir até o treino oficial de live stream da própria FD, que vai ser às 6h45 da tarde, que vai ter aquela última meia horinha de treino, só para eles fazerem os testes também das lives. E aí, amanhã, sexta-feira, meio-dia começa todos os treinos, a gente vai acompanhar isso até às 7h15 da noite, onde teremos então a repescagem e o seeding 16 da Fórmula Drift. No sábado, perto do meio-dia também a gente vai ter mais uns treininhos para acompanhar pelo Daily Driver Media, mas de horário oficial às 2h30 da tarde você pode acompanhar o top 32, tanto dos canais oficiais da FD, como também aqui no canal do Raio Tomate ou no Raio Tomate lá, enfim, né? Fiquem ligados aí, se inscreve em todos os canais para não perder as transmissões. E o top 16 vai ser às 6h30 da tarde, né, do sabadão, para acompanhar então o Long Beach 2, como vai ser essa primeira etapa com essa pista nova, que finalmente saiu uma versão do simulador decente. Tanto que a própria Fórmula Drift divulgou junto com a Alzia aí a pista, e eu vou estar gravando também um reelzinho para estar postando para vocês amanhã, de como vai ser aí andando com o carro pentacampeão do James Dean nessa nova pista de Long Beach, né, gurizadinha, que vocês também podem estar baixando, se eu não me engano, aí no site da Sim HQ, da Sim HQ, que é a empresa aí do Adam LZ, que agora tem uma versão daorinha aí da pista que acho que ainda vai dar muito o que falar, a galera talvez vai reclamar bastante, mas enfim, é uma adaptação que acabou que não é nem muito escolha da própria FD, visto que Randale foi de arrasta. Independentemente disso, a gente tem aqui então nossos chaveamentos, né, o seeding 16, que nunca chama muita atenção. Vamos ver se o Ben Robson finalmente consegue se classificar e avançar ao top 32, né? E meu Deus do céu, já tá fazendo hora extra. Dessa vez o Valguini Jr. vai competir de novo, né? Ele vem na última etapa normalmente para competir também, o dono da RTR, um dos já bicampeões da Fórmula Drift também. É o que chama atenção por aqui, os dois RTRs. O Kenguchi, né? Tem o xerife ali que é o brasileiro adotado, porque ele tem patrocínio da Fueltech, é parceiro da Fueltech, então é o que tá representando a gente aí, feliz ou infelizmente. Mas é isso que a gente tem aparentemente de um conteúdinho para acompanhar aí no seeding 16. E aí pro top 32 o negócio tá assim, né? Claro que faltam as vagas do seeding decidir, né, da repescagem, pra gente de fato descobrir quem que vai contra quem, mas enfim, né, nesse primeiro chaveamento, o que chama atenção é mesmo o próprio James Dean. Tem um Woody Bates aqui meio perdido que pode dar uma confusãozinha por aqui, visto que o Woody tá na briga pro segundo lugar e o James já é campeão, tá nem aí pra nada, mas ao mesmo tempo que não tá aí pra nada, não tem peso nenhum, pode ser que ele ande demais. No segundo grupo, podemos assim dizer, no segundo quadrante aqui, a gente tem o Dylan Hughes que chama atenção, o Asbo que tá mais ou menos, precisa se provar, Minoa, Shanahan, isso aqui tá um pouco embaçada essa chave, hein? Lá do outro lado a gente tem o Matt Field que chama atenção, tem sido ele mesmo, né? O Brandon Sorensen pode às vezes trazer uma coisinha ou outra diferente, mas a princípio não, quem realmente chama atenção lá naquele outro grupo é o Matt Field e só ele. E aí no último grupo a gente tem o Adam LZ, o Jack Shanahan, que é uma incógnita, pode ser que ele brilhe do nada. E é basicamente o Adam mesmo. Ficou uma baguncinha realmente nessa segunda chave, com muita gente boa ali acumulada, né? Com Hughes, Noback, que vem brilhando, Asbo, Minoa, Shanahan, o Conor no caso. Então vai ser um quebra-pau aí, esse lado esquerdo do chaveamento do top 32 da última etapa em Long Beach. Mas é isso, gurizadinha. Esse foi o vídeo de hoje, então, para trazer para vocês as notícias e também para trazer para vocês os horários do que vai acontecer no final de semana da Fórmula Drift. Talvez o vídeo ficou um pouquinho longo, a gente também trouxe um pouquinho de resumo ali do Brasólia, falou sobre também que Drift na arruaça de novo, e não sou só eu que estou falando isso, são as grandes lendas e referências aí do mundo automotivo que estão falando também, não só
pessoas, como também organizações como SEMA Show, Fórmula Drift e muito mais. Então bora começar a compartilhar o lado positivo da cultura automotiva, plantar sementes boas e tentar converter aquelas sementes podres, tentar, né, corrigi-las para ver se a gente consegue mudar um pouquinho aí a perspectiva de uma galera que acha que está abalando, que acha que está fazendo história e que na realidade está só atrasando a vida e o lado da cultura automotiva. Beleza, gurizadinha? Então eu espero vocês nas lives, lembrando que amanhã começa mais ou menos meio-dia e é isso. Eu sou o Recamate, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu e fui!